Em um dos 7 países mais desiguais do mundo, não são todas as pessoas que têm a oportunidade de acessar a educação financeira. Como investir quando não há o necessário para o básico? Em 2017, o índice Gini mostrou uma taxa de desigualdade social de 53,3% no Brasil. Por outro lado, parte da população sofre com dívidas e contas em atraso pela falta de planejamento financeiro. Segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, PEIC, atualmente pelo menos 67,1% das famílias brasileiras estão endividadas. O que eu defendo é que isso seja um conteúdo na formação básica, no ensino básico aqui no Brasil, né? Mesmo porque eu defendo que ele faça parte de uma formação cidadã, né? Por isso que tem que estar dentro do ensino básico. Né? Agora, claro, que as pessoas com mais idade que não tiveram essa formação, né, aí sim, essa possibilidade de fazer esses cursos em ONGs ou financiados pelo próprio governo, patrocinados pelo próprio governo de forma gratuita. Né? Mas claro que isso tem um impacto bastante relevante na vida das pessoas. Se tem um impacto relevante na vida das pessoas, acaba tendo um impacto relevante na vida em sociedade e, portanto, na economia do país. A educação financeira traz à população a oportunidade de conhecer o mercado e produtos financeiros e também melhorar o planejamento. Através de novos meios que possibilitam a democratização da educação financeira, diversas pessoas teriam acesso a estudo básico sobre ela. O ensino mais importante que uma pessoa tem é em casa. É a educação familiar, ela se sobrepõe à educação na escola. Quando os pais não sabem do assunto, como é a grande maioria da população brasileira, e não são só os mais carentes, as crianças não discutem esse assunto em casa, elas não aprendem. Elas vão ter mais dificuldade de montar o seu negócio, de saber administrar o dinheiro que ganha, de não entrar em dívida. De acordo com o IBGE, as classes sociais são divididas por quantia de salários mínimos, sendo elas A, B, C, D e E. As compras e vendas de produtos são realizadas por meio de transações no mercado financeiro. Este mercado é dividido por setores, sendo eles o setor capital, câmbio, crédito e o setor monetário. Conhecidos como ativos financeiros, esses produtos podem ser moedas, títulos, ações, derivativos, mercadorias, produtos agrícolas, dentre outros. Segundo a B3, 2.483.286 pessoas físicas investem no mercado financeiro do Brasil. Faço investimentos próprios. Hoje em dia eu procuro aplicar em fundos de investimento, fiz cursos de contabilidade básica para não contadores, fiz cursos da área fiscal, né, que hoje em dia eu procuro me aprimorar na área fiscal mais, porque como hoje eu gero essa empresa, então a gente vê o que a gente tem que analisar um todo. Então hoje eu analiso o custo da empresa, mas assim, eu vejo o que dá mais retorno financeiro para a empresa. É a parte dos impostos. Então hoje eu procuro me especializar bem nessa área. Aí eu procurei rendimentos mais rentáveis, né? E eu vi que as ações são mais rentáveis, porém você tem que ter um estudo, né? Ou você paga para os grupos de investimento aplicar para você. Então eu prefiro pagar para aplicar para mim, porque não é uma coisa que eu conheço a fundo, mas eu estudo bastante sobre o assunto. E aí eu diversifiquei bem meus investimentos. E aí depois, quando eu acabei a pós-graduação, começou a sobrar um dinheiro, que eu já ganhava melhor também, e aí consegui começar a fazer os investimentos. Comecei a fazer os investimentos com uns 24 anos, hoje eu tenho 38. Há quanto tempo você está aposentado? Estou aposentado desde o ano de 1999 pelo acidente de automóvel que eu sofri gravíssimo na época, agosto de 1987. Experiência? Tem um pouco investimento na bolsa de ações, pouquinho. Um pequeno investimento.
Criada no século XIX pelo imperador Dom Pedro II, a poupança é a aplicação de renda fixa simples e acessível para todos, incluindo menores de idade, desde que tenham representante legal. Atualmente, apesar de não ser considerado um investimento rentável, é a escolha de pelo menos 65% dos brasileiros, segundo o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil. A preferência vem pela estabilidade de ser um investimento de renda fixa. E falando de educação financeira, sempre foi a minha meta desde que eu cheguei em São Paulo em 96, né, eu já vim planejando isso, quando eu ganhasse meu primeiro salário, para justamente eu fugir de uma coisa chamada aluguel. E graças a Deus eu fui bem sucedido, né, até agora. Né, depois que casei ficou melhor ainda, porque tive a ajuda da minha esposa. E a minha meta é sempre que eu recebo o meu salário, eu tenho guardado uma parte, né, na conta, justamente que o meu objetivo era comprar a minha casa, e graças a Deus eu consegui comprar a casa. E continuo ainda poupando para reforma da casa, lazer e estudo dos meninos, né, dos filhos que chegaram, e Deus tem abençoado. Olha, hoje eu ainda tenho um problema que é a parte do cartão. Mesmo eu poupando a parte do salário, como eu falei anteriormente, meu cartão ainda é muito alto. As mensalidades eu estou com o objetivo de, pelo menos daqui uns 5 meses, baixar esse valor que ainda está alto devido a algumas coisas que tenho comprado aqui para casa mesmo. Então, eu entendo educação financeira como o indivíduo ser melhor preparado para fazer negociações, né? Na compra de um objeto, na compra de um carro, na compra de um eletrodoméstico, ou seja, entender financiamento, empréstimo, entender o que é taxa de juros, o que é dinheiro no tempo, entender qual o imposto que incide sobre essa operação financeira, que é o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, qual que é o percentual do IOF, né, quais são os encargos que ocorrem naquela operação financeira, né, que aquilo é um contrato, entender o que é uma operação com cartão de crédito, entender o que é um crédito direto ao consumidor, o CDC. Né. Qual é seu nível de experiência com educação financeira? Não tenho muita experiência, tá? Apesar de, assim, comecei a adquirir um pouco de uns 5 anos para cá, pois comecei a trabalhar sozinho no consultório. Então tive que começar a aprender algumas coisas em relação a isso, né? Então, em relação à compra de material, em gasto que vai ter com material, em relação a valores que poderiam ser cobrados, por exemplo, os procedimentos, né, que a gente realiza. Então, assim, foi não sou muito experiente no assunto. São apenas mais ou menos de uns 5 anos para cá que houve a necessidade de eu ter que me inteirar mais nisso. Em que áreas financeiras você enfrenta maiores dificuldades? Boa pergunta. Eu acho que é realmente nessa situação realmente de margem de lucro em relação a um procedimento, por exemplo, na minha área, entendeu? Enquanto cobrar, por exemplo, agora em tempos, por exemplo, de pandemia, a gente acabou tendo que ter alguns gastos a mais no consultório, né? E isso você acaba tendo que muitas vezes repassar para o cliente por conta de materiais, por exemplo, de proteção individual, uma série de outras coisas que a gente tem que fazer, né, para deixar a sala mais esterilizada. Então isso tudo aumenta o custo, né? E então a gente teve que dar uma diversificada aí nos valores para poder também ter uma atenção nessa situação, entendeu? Você realiza algum tipo de investimento? Putz, só um investimento na poupança. Nada também muito grande, mas é um investimentozinho. Quando sobra alguma coisinha, a gente
põe um pouquinho lá, mas nada além disso. Título de capitalização é um produto que divide a opinião dos especialistas. O apelo de vendas do produto está nos sorteios realizados, pois quem compra esses títulos concorre a prêmios. A correção é baixa ou quase inexistente. Outra desvantagem é o período de carência, quando o comprador fica impedido de realizar o resgate. Ainda assim, algumas pessoas compram títulos para manterem uma reserva despretensiosa. Então, ao final de um total de 48 meses, resgatam as parcelas guardadas para obterem o valor investido nesse período. Eu faço títulos de capitalização, guardo dinheiro na poupança, procuro algumas outras áreas que seja diferenciado. Há quanto tempo você realiza investimentos? Olha, ultimamente eu até dei uma parada, mas já há uns 20 anos que eu faço títulos de capitalização. Atendendo diferentes necessidades, o consórcio também é considerado um investimento. Neste, o investidor aplica com o objetivo de ser sorteado ou vencer no lance para a carta de crédito do serviço que tem interesse. Após o sorteio, o consorciado pode usar a carta como bem entender, desde que siga na linha do serviço desejado. O investimento pode ser em imóveis, automóveis, estéticas e diversos outros serviços. Meu nome é Amanda Alves Stevanini, tenho 25 anos, sou cirurgiã dentista e estou solteira. Qual é o seu nível de experiência com educação financeira? Basicamente nenhum. Em quais áreas financeiras você enfrenta maiores dificuldades? Em guardar dinheiro. Você realiza algum tipo de investimento? Eu comecei agora com cartas de crédito. E há quanto tempo você realiza esse investimento? Um mês. O que te levou a investir? Para poder ter um dinheirinho guardado, que renda um pouco mais que a poupança. A gente acredita que só as classes menos favorecidas, mais carentes, o pessoal da periferia que não tem educação financeira, e isso é uma grande mentira. A classe média não tem educação financeira e muitas vezes a classe rica não tem educação financeira. Só que a diferença é que quem sofre muito mais, obviamente, é quem tem menos recursos. Ou seja, quanto mais dinheiro você tem, quanto mais dinheiro você ganha, mais possibilidades de errar você tem. Então, quando, por exemplo, vamos estar aqui uma situação bem clara, que aconteceu agora na pandemia. A pessoa mora numa comunidade, ela não tem nenhum tipo de reserva. Via de regra, os seus familiares também são humildes, tem uma baixa condição de renda e, de repente, perdeu o emprego na pandemia. Essa pessoa pode ser despejada em 1, 2, 3 meses, ela é obrigada a morar na rua. Uma pessoa de classe média também, às vezes, comete os mesmos erros, não tem nenhum tipo de recurso, mas muitas vezes essa pessoa consegue vender um carro que ela tem, ela consegue pedir dinheiro emprestado para as famílias, às vezes ela consegue crédito num banco para sair daquela situação. Então, o erro e a educação financeira muitas vezes é muito semelhante entre as classes sociais, ou seja, a falta de educação financeira, mas a diferença é que o pobre sofre muito mais. A educação financeira é viável para todas as pessoas que têm força de vontade de aprender. Quando a gente nasce, eu falo que a gente tem o nosso Google, a nossa mente zerada, A gente não nasce com absolutamente nada na cabeça e a gente vai aprendendo. A gente aprende a engatinhar, a gente aprende a andar, a gente aprende a falar, a gente aprende a se socializar, a gente aprende matemática, a gente aprende a resolver problemas, enfim. A gente vai aprendendo. A educação financeira é exatamente isso. A gente aprende a ser educado financeiramente. Via de regra, quando a gente é pequeno, eu gosto muito de estudar comportamento, porque educação financeira tem tudo a ver com comportamento. Quando a gente é pequeno, a gente não tem limites. A gente quer subir em tudo quanto é coisa, a gente quer mexer em tudo, a gente quer pegar tudo, a gente quer jogar tudo. E quem vai dando limites são os nossos pais e a própria sociedade. Isso aqui não pode, isso aqui você vai se machucar, enfim. E a educação financeira é exatamente a mesma coisa. A gente precisa se condicionar, aprender novos hábitos e entender que aquilo é tão necessário quanto comer, quanto respirar. Então a educação financeira é sim para todas as pessoas, inclusive aquelas pessoas que se escondem atrás dos pais, Ah, mas meu pai nunca guardou dinheiro, ele sempre deu um jeitinho. Ah, não, mas em casa a gente nunca teve educação financeira, por isso que eu gasto tudo. A gente precisa parar de se esconder atrás dos nossos pais e assumir nossas próprias responsabilidades. Mas, em primeiro lugar, a escola. E a Base Nacional
comum curricular já previa para esse ano o ensinamento de educação financeira. Eu não sei como está, não dá para acompanhar, porque com a pandemia isso deve ter complicado. Não entraria como uma disciplina, como muita gente pensa. Eu acho até que deveria ser uma disciplina eletiva, mas o que está previsto é que fosse ensinado dentro da disciplina matemática, sobretudo, e professores na área de geografia política e língua portuguesa poderiam também abordar. Eu fico com receio, porque como os professores, mesmo os de matemática, às vezes não têm aprofundamento na questão financeira, eu temo que em alguns lugares isso não vai ser ensinado. Nem sei como está, mas respondendo objetivamente a sua pergunta. Primeiro, é na escola agora, para corrigir. Por quê? Porque em casa os pais não vão ter essa formação, essa cultura. Quem tem que começar em casa. Então, primeiro na escola, mas deveria ser uma preocupação do governo, porque à medida que você melhora essa vida das pessoas, elas conseguem administrar melhor o dinheiro, o país fica mais rico, a economia acaba girando melhor porque não concentra. Porque à medida que muita gente perde parte daquilo que podia ser um ganho seu e cede esse ganho para o banco, aquilo vai concentrar. O dinheiro do banco vai ser ou ficar com o banco, ou ele vai emprestar para pessoas, para empresas maiores, pessoas que têm mais recursos. Se cada um aprender melhor a gerir o seu dinheiro, isso vai ser um ponto mais importante para a economia do país. De que forma você acha que seria possível abordar a questão da educação financeira e da macroeconomia para as classes mais baixas, sem que elas caiam no conto do vigário desses influencers? Então, isso que eu estou falando, você tem que ter uma formação. Por isso que eu defendo que isso comece lá no ensino básico, né? No ensino médio, por exemplo, né? Comece ali, ou já no 9º ano, né? Comece ali com princípios básicos, né? E forme, né, esse indivíduo que é preparado para compreender como essas questões do mercado financeiro funcionam, né? E aí você tem a gente abre espaço, o desconhecimento, a ignorância abre espaço para os pilantras, para os estelionatários, né? A gente vê o tempo todo isso acontecendo. Mas passa pela educação, não tem como. E aí, na minha opinião, deveria ser uma educação formal, né? Obrigatória, ou seja, ali na escola. Segundo o levantamento do C6 Bank, apenas 21% dos brasileiros de classe A, B e C tiveram acesso à educação financeira na infância. Pouco ou nada é discutido sobre a questão nas escolas. Isso se estende para o mercado de trabalho, já que algumas empresas não compreendem a importância da formação educacional financeira de seus colaboradores. Na falta de conhecimento de como lidar com os rendimentos, o colaborador muitas vezes sai da empresa que está para outra instituição por uma diferença mínima no novo salário. A dificuldade financeira provoca impactos sobre a qualidade de vida dos cidadãos, tendo em vista que podem ocasionar o estresse, insônia, depressão, problemas familiares e outras instabilidades sociais, inclusive afetando a produtividade no trabalho. O bem-estar dos indivíduos também está ligado à saúde financeira. A situação se dificulta conforme diminui a escolaridade e o poder aquisitivo da população, uma consequência da desigualdade social no país. Eu nunca tive educação financeira. Em quais áreas financeiras você enfrenta maiores dificuldades? Na parte de orçamento, e aluguel, né? Pagamento de dívida, essas coisas. Você realiza algum tipo de investimento? Não. Por que acredita não conseguir fazer investimentos? Eu acredito que a maior dificuldade é a renda, né? A questão da renda, baixa renda. Então você tem um custo alto, hoje em dia aluguel alto, as condições, é tudo caro, né? E o salário é muito baixo, então eu tenho essa dificuldade. Comecei com babá aos 15, aí depois fiquei só como faxineira, depois trabalhei num restaurante. E sempre que eu fiz de tudo, um pouco. Depois que eu tive uma estenia, depois em 2015 eu fui diagnosticada com Parkinson.
com mal de Parkinson. Então eu tenho Parkinson e tenho astenia, né? Que é tudo degenerativa e progressiva, né? Então eu já não trabalho mais. Difícil, né? Muito difícil. Tem dia que não tem nem as coisas, pra falar a verdade. Eu estava recebendo até uma cesta, depois parou. Não deram mais. Mas graças a Deus, eu tô aqui até hoje. Não pago aluguel, que se eu pagasse, né, já não daria. Porque é difícil. E vivo assim. Mas pra falar a verdade, hoje mesmo não tinha nem café da manhã. Então, isso eu acho que devia ser uma política pública muito forte, que começa na escola, como você falou, mas que se estende a outras coisas. Por exemplo, nas universidades, uma carreira, por exemplo, como advogado, o sujeito pensa que deve estar fora, né? Não, o que é advogado? Não, o advogado tem um escritório. O escritório é um negócio. Ele tem que estruturar isso como negócio. Ele tem que saber utilizar o dinheiro que entra no escritório, como é que ele investe, o aluguel que ele paga, os juros que ele paga, capital de giro, porque nem sempre tem cliente o tempo todo ali para ele sustentar as despesas fixas, saber a diferença de despesa fixa e despesa variável, saber fazer um orçamento. Então, em todas as carreiras, todas, o biólogo, pessoas que você nem imagina, o pessoal da área publicitária, são pessoas que normalmente se descolam dessa questão e querem só pensar, criar, inovar. Todo mundo deveria ter educação financeira. Portanto, isso devia ser uma política pública. Segundo o especialista, com a ausência de uma assistência familiar, o governo e as escolas deveriam implementar a educação financeira como política pública. Após ouvir os entrevistados, é possível concluir que apenas uma minoria teve acesso à educação financeira. Muito além disso, faltam políticas contra a desigualdade, para que assim todos possam não apenas ter acesso, mas também colocar em prática o que se aprende sobre finanças pessoais.